Se Deus fez a gente para a gente viver determinadas coisas, não adianta a gente querer aquilo que não é para nós. A gente tem que buscar para nossa vida aquilo que é para nós. E a gente vai receber cada coisa que Deus tem no tempo certo. Nem antes e nem depois. E eu tenho esses pensamentos, gente, desde os meus 20 anos, 21 anos. E eu acredito que aquilo que é para nós, ninguém toma, ninguém pega. Aquilo que é nosso chega até a nossa porta. Essa é a verdade. Eu vou dar 2 testemunhos aqui. Um, aonde eu tinha o poder de ter aquilo que eu desejava, e eu não usei o meu poder para isso. Eu deixei nas mãos de Deus. E o outro foi que eu não fui atrás e Deus me trouxe à minha porta. Eu fui criada dentro de mercado. Eu era o braço direito do meu pai. Eu fazia tudo. Tudo. Meu pai me passou essa responsabilidade quando eu tinha 10 anos. A gente morava no sítio, morava na roça e tinha um mercadinho na roça. E quando eu tinha 16 anos, meu pai mudou para a cidade. Porque eu precisava terminar os estudos e ele não deixava eu ficar na casa de parentes. E olha que eu morava pertinho, ele podia me trazer todos os dias e buscar, mas ele não quis fazer isso. Mas tudo bem, né? Ele não tinha tempo nem condições para isso. E aí, quando a gente mudou para a cidade, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de datilografia. Lembra da datilografia? Aquelas máquinas que a gente, né? Eu fiz aquele curso pelo Senac. Foi um curso de mais ou menos de uns 6, 7 meses. Eu ia 2 vezes por semana fazer aquele curso, na parte da tarde. E aí, gente, eu terminei a 8ª série e aí eu tinha que ir pro 2º grau. O meu primeiro ano foi de magistério, porque meu pai não me deixava estudar à noite. E o que tinha de manhã era só o magistério. Gente do céu, olha eu lá fazendo magistério. Eu não me via naquele lugar. De jeito nenhum. E hoje eu trabalho com ensinos, tá vendo? E eu recusei o magistério. E o curso que eu queria fazer era contabilidade e só tinha à noite. E para mim estudar à noite, eu só podia ir com meu irmão. E meu irmão só poderia estudar à noite comigo no ano seguinte. Porque ele ainda estava na 5ª série e não tinha 5ª à noite, só tinha de dia. Tá bom, né? Vamos fazer o magistério para não ficar parada. O ano que vem eu começo de novo, faço de novo o primeiro ano, só que nem na contabilidade. Tá bom. Assim eu fiz. Com 17 anos, eu fui para contabilidade. Meu irmão foi comigo, né? Vamos estudar à noite. Gente, no 2º ano de contabilidade, o pessoal do Banco do Brasil estiveram na escola. O gerente do Banco do Brasil foi até aquele colégio e pediu para a diretora selecionar 10 alunos. Que eles tinham uma única vaga para estágio. E nós éramos uma turma de mais ou menos uns 130 alunos. Desses 130, teria que selecionar 10. E de 10 só tinha uma vaga. Eu nem sonhava com isso. Eu nem imaginava que isso estava acontecendo. Bichinho do mato, caipira, né? E não tinha acesso a muitas coisas, porque eu também não me enturmava assim tão fácil, né? As pessoas tinham lá suas turminhas, eu era uma intrusa ali. Conversava com poucas pessoas. Tá bem. E aí a diretora fez isso. Tudo em off, ninguém sabia. E aí um determinado dia, o gerente ligou no mercado do meu pai pedindo para falar comigo, porque era o telefone que tinha ali. Meu pai atendeu e disse que eu não estava. Minha mãe atendia, dizia que eu não estava. E o gerente ficou por mais de 20 dias ligando 4, 5 vezes por dia e não conseguia falar comigo. E ele não desistiu, continuou insistindo. Eram os 10 alunos que ele queria e eu estava nessa seleção. Aí quando foi um dia, meu pai estava numa reunião política em casa, com deputados, senadores e um monte de gente. Muita gente mesmo. E eu fiquei no lugar dele. Era mais ou menos umas 10 da manhã, o telefone toca. O gerente do Banco do Brasil, o senhor Marcos Bacheca. Ligou
e pediu para falar comigo. Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, nossa, que dificuldade para falar com você. Eu estou tentando falar com você há mais de 20 dias e não consigo. Sempre me dizem que você não está. Eu falei, como assim? Eu tô aqui o tempo todo. Eu não saio daqui. Pai e mãe ciumento, né? Achando que era alguém querendo namorar comigo. Era um homem, né? Por isso que não me passava recado. Por isso que não deixava eu atender o telefone. Aí ele me falou, olha, eu estive na escola, selecionaram 10 alunos e seu nome está nessa seleção. E hoje é o último dia para fazer a inscrição, porque amanhã já é o teste e só está faltando você. Esse teste já era para ter acontecido, mas como não tinha conseguido falar com você, e hoje era a minha última tentativa. Se eu não conseguisse, eu teria que dar sequência. Eu não posso parar um processo, porque eu não estou conseguindo falar com uma das selecionadas. E aí ele me disse que eu estava sendo convocada para fazer um teste no dia seguinte no Banco do Brasil, para concorrer a uma vaga de estagiário. Eu estava no meio daquela seleção e eles estavam aguardando apenas por mim e que precisava de uma resposta. Aí eu perguntei para ele o que era para fazer no banco. Aí ele disse que era para fazer 6 horas, só para auxiliar, ajudar, ler os caixas, agilizar atendimentos, né? Eu vi que isso para mim era moleza, né? Passei a vida inteira fazendo isso, atendendo pessoas, então... Aí eu falei para ele, olha, eu até me interesso, mas essa decisão não sou eu que tomo, é meu pai. E eu preciso falar com ele. E nesse exato momento ele está com um grupo de políticos, está em reunião dentro de casa e eu não consigo falar com ele agora. O senhor pode me retornar às 15 horas? E eu peço perdão por não ter atendido o telefone antes, mas eu acredito que seja por ciúmes, né? Pai é pai, eu sou filha única e única menina, né? Porque eu tenho 2 irmãos. E eles têm muitos ciúmes de mim, é só por proteção mesmo. Eu acredito que se fosse sua filha, o senhor também faria o mesmo, né? Gente, sem saber, eu já criei uma conexão com esse homem ali mesmo, sabe? Pela maneira de eu tratá-lo com muita maturidade, responsabilidade e educação. Ele ficou encantado, né? Logo de cara, sem me conhecer. E aí, quando eu desliguei aquele telefone, gente, eu saí correndo aonde meu pai estava. Meu pai ainda me deu uma bronca porque eu invadi uma reunião. E eu falei, pai, eu preciso de uma resposta. O Banco do Brasil me ligou, me fazendo um convite para mim participar de um teste seletivo amanhã para concorrer a uma vaga de estagiário. De jeito nenhum. Você não vai não, já pode falar para esse gerente que não vai. E se ele insistir, ainda vou até tirar minha conta do banco. Nossa, ele ficou marara. E ficou bravo porque eu tinha interrompido a reunião dele. Gente, eu estava tão eufórica, tão feliz com aquilo, que eu nem esperei para falar com ele depois que terminasse. E aquilo não fui eu que fiz isso, foi o próprio Espírito Santo. Por quê que eu falo que foi o próprio Espírito Santo? Porque existia uma pessoa ali que meu pai considerava muito, e essa pessoa já tinha sido o prefeito da cidade. E era uma pessoa que a gente conhecia lá da roça. Era uma pessoa de confiança do meu pai, frequentava a minha casa, né? Às vezes, 3 da tarde, ele pegava o carro e ia lá na casa da minha mãe almoçar. Então, eu não saía da minha casa. E meu pai, sabe, tinha essa pessoa como meu irmão. E essa pessoa chegou nele e disse assim para ele assim, olha, deixa ela fazer o teste. É só um teste. Não tira isso dela. Ela não vai te abandonar. É só um teste. Quem garante que ela vai passar? É só uma vaga. A chance dela passar é muito pouco. Deixa ela ir. 1 hora, 2 horas que ela fizer esse teste, não vai fazer falta aqui. Ela já não sai para estudar? Deixa fazer o teste. E convenceu meu pai. Aí meu pai deixou. E aí quando o gerente ligou, né, eu dei a resposta que eu ia. Tá bom, no outro dia à tarde eu fui fazer o teste. Gente, era uma única vaga. E eu passei. Eu passei, não sei por quê. Porque eu não tinha me preparado para nada. Não me pergunte como que eu passei, porque eu não sei. Não sei. Não sei, não sei, não sei. A única coisa que eu sei, que na hora de fazer datilografia, né, eu fiz uma pontuação muito altíssima
Por quê? Porque eu já tinha feito um curso e isso me ajudou. E alguns dos meus concorrentes não tinham datilografia. E talvez comunicação, persuasão, porque era uma pessoa muito comunicativa, dinâmica, eu não era tímida, não tinha vergonha. E eu era uma pessoa muito ativa e fui criada dentro de mercado, né? Então eu era uma pessoa assim que amava o público. Eu não sei como que eu consegui isso. Não sei, mas eu consegui. E eu fiz estágio no Banco do Brasil. E quando eu comecei, em menos de 30 dias, eles trouxeram mais 3. Nós éramos 4 estagiários. E eu ofereci ajuda. Pra vocês terem uma noção, a gente abriu o banco às 9 e pagava os aposentados às 9. Quando eu entrei, eu me ofereci, me dispus a chegar às 5 da manhã para pagar aqueles idosos mais cedo. Porque eu tinha dó de ver eles ali chegar às 6 da manhã no banco e ficar 3 horas parado, com fome e em pé. E eu falei pro gerente, eu venho, o guarda tá aqui, eu me disponibilizo a fazer isso. Eu não quero nem um centavo a mais. Eu só não quero ver essas pessoas sofrendo aqui até tarde. E aí quando chegava às 9 horas já não tinha mais idosos para pagar, não tinha mais aposentados para pagar, porque até às 9 já tinha pago tudo naquele terminal. A gente só tinha um terminal. E eu fazia aquilo pelo terminal. E era gostoso e prazeroso. E aí após sair do banco, né, que encerrou o meu contrato de estagiário, eu encerrei o contrato na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, a diretora de um hospital me convidou para começar com ela na segunda, sendo secretária dela. Por ser um cargo político, na segunda-feira a diretora deixou o cargo e foi para um outro cargo. E aí ela disse, você não pode continuar aqui porque agora vai vir outra pessoa. Mas para você não ficar desempregada, eu vou colocar você no laboratório. Mas eu nunca fiz nada, eu tenho medo de agulhas, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, né? Não sirvo para isso. Ela falou para mim assim, você consegue qualquer coisa. Não desista, depois você vai me agradecer. E eu fui. E lá eu aprendi tudo com o técnico que tinha ali, sem curso, sem nada. Eu virei uma prática ali. E chegou o momento que eu estava sozinha, trabalhando dia e noite ali. 17, 18, 19, 20, 21. Para vocês verem. E foi um desafio para mim. E ali eu via muitas necessidades. E eu via que aquele governo era muito engessado. E surgiu um desejo na minha alma de se tornar diretora daquela unidade. Porque na minha cabecinha, se eu fosse diretora, eu resolvia todos os problemas da unidade e de todos os pacientes. Porque eu nunca suportei ver gente sofrendo. E às vezes a gente via as pessoas sofrendo porque não tinha recursos. E eu falava, eu sou capaz disso, eu sou capaz de ir atrás disso, eu sou capaz disso, eu sou capaz de resolver. E eu tenho certeza da minha capacidade. Eu nunca duvidei da minha capacidade. Isso que me motiva, que me move. Porque eu não suporto o sofrimento de ninguém. Eu não suporto ver ninguém sofrendo. E isso foi despertando em mim o desejo de ser diretora. E eu poderia ser diretora. Com 18 anos você pode. Meu pai tinha força política. Aquele hospital foi construído pelo poder dos meus pais. Meu pai batalhou por aquilo. A quadra que foi comprada ao hospital, foi meu pai que foi atrás. Meu pai era envolvido na política. Todos os diretores que passaram por ali, foi com a ajuda do meu pai. Se não fosse a indicação dele, precisava da assinatura dele para poder entrar ali. Meu pai era respeitado, era uma autoridade política. Eu poderia ter aquele cargo a hora que eu quisesse. Mas era da vontade de Deus? Era aquilo que Deus queria para mim? Ou Deus queria ainda eu na assistência para conhecer a dor humana? Deus me queria na assistência para conhecer a dor humana. E não num cargo de autoridade para resolver tudo. E aí me casei com um médico e saí da unidade. E aí fui morar de cidades em cidades. Parecia cigano, cada 6 meses estava numa cidade. Cada 6 meses o marido mudava. E sempre ajudando ele na área da saúde. Ajudei a auxiliar cirurgia, fazer parto, acompanhava ele quando ele ia fazer os atendimentos. Às vezes ele tinha problemas de paciente que o município não tinha condições de resolver, eu dava os meus pulos. Ixi, quantos remédios que eu conseguia para ele de um jeito ou de outro para paciente, eu dava os meus pulos. Todos os casos que ele trazia para mim, que eles não conseguiam resolver,
e eu trazia a solução para ele depois. Aquilo não se afastou de mim. E aí, depois de um tempo, eu volto de novo para minha cidade e volto a trabalhar na mesma unidade. Fiz faculdade de administração hospitalar e voltei para a mesma unidade, porém com cargo de chefe, gerente de ambulatório. Eu me lembro que quando eu entrei na unidade, a gente fazia 200 consultas por mês. Era estatística média. Em 3 meses, eu aumentei aquilo para 1.200 consultas. O pessoal ficava bravo comigo. Mas não foi porque eu fui aumentar lá no administrativo, não. Porque eu não negava atendimento para ninguém. Nós tínhamos uma cota de 10 pacientes por dia. 10. Porém, o médico acabava atendendo 50, 60, 70. Todos que chegavam até mim, eu chegava no médico e falava: doutor, chegou um paciente assim, assim, o senhor atende? Doutor, se chegou um paciente assim, o senhor atende? Tudo com jeitinho. E eles não negavam para mim. Porque tudo que eles precisavam de mim, eu ajudava. Eu cheguei a alugar uma casa para médicos, porque eles demoravam 4, 5 meses sem receber, eles queriam abandonar a unidade. Eu pagava o aluguel dessa casa, água, luz, energia empregada. E eles só me repassavam quando eles recebiam. E eu ganhava pouco. O dinheiro que eu ganhava ali era para pagar as despesas dele. O meu salário só vinha quando os médicos recebiam e me repassavam. Eu deixava de comprar coisas para mim manter aquela casa dos médicos. Para os médicos não abandonarem. E eles não recusavam o atendimento. E eu fui crescendo, com o desejo de ser diretora. Eu tinha o poder para ser diretora? Eu tinha. Eu poderia chegar em Brasília, que eu tinha conhecimento com vários políticos do Brasil. Eu quero ser diretora da unidade. Eu tinha condições de trazer um pedido do presidente para ser diretora da unidade, porque é cargo político. Eu nunca fiz isso. Nunca. Por que eu nunca fiz? Porque se fosse para ser, Deus me colocaria ali. Eu não posso forçar as coisas. Deus sabe do meu interesse, Deus sabe do meu desejo. Se Ele não está me colocando ali, por que eu vou forçar? Eu tenho poder. Para mim me tornar diretora, né, com forças políticas, com meu poder, eu tinha que ir contra Deus. Por que eu ia contra Deus? Porque eu estava forçando uma situação. Eu tinha que tirar alguém que estava naquele cargo para me sentar naquela cadeira. E se aquela pessoa estava naquele cargo, foi porque Deus colocou. Porque aquilo estava no propósito dela, na missão dela. Aí eu vou lá, forço uma situação para satisfazer os meus desejos, o meu ego, passando por cima de todo mundo, inclusive de Deus. Se fosse para ser meu o cargo, eu não precisava pedir para ninguém. Da mesma forma que eu não precisei pedir para ninguém uma vaga no Banco do Brasil, para mim estar no meio daquelas pessoas selecionadas, eu não precisava pedir para ninguém para ocupar aquela cadeira. Se aquela cadeira fosse minha, ela ia ser minha por Deus, e não porque eu tinha poder político para aquilo. Respeitar Deus, confiar em Deus é isso. É você ter poder de ter algo e não ir atrás para que você não peque, não faça coisas erradas, para que você não force situações. E por eu ter esse desejo, por eu ter esse poder político, isso gerou muitas guerras dentro da unidade, muitas perseguições. As pessoas tinham medo de mim, elas me perseguiam. Eu sofri muitas perseguições, as pessoas não me deixavam trabalhar. E eu trabalhava dia e noite. Não tinha um caso que não chegasse nas minhas mãos que eu não resolvia. Seja de paciente, seja questão financeira. Às vezes a unidade ficava 4, 5 meses sem receber. Sabe o que eu fazia? Eu dava um jeito de chegar até o governador, ter um deputado, ter um senador para liberar pagamento. Quantas vezes meu pai foi até Cuiabá para resolver problemas da unidade porque eu pedi e ninguém sabia. Ele chegava lá e falava diretamente com o governador. A unidade está assim, assim, assim. Pagavam. Eu tinha poder para isso. Para qualquer coisa que eu quisesse. Politicamente eu tinha. Mas eu não usava desse poder para trazer benefícios para mim, para satisfazer o meu ego. E aí o tempo foi passando, e aí chegou um momento que eu engravidei, tive pânico, depressão, um monte de coisa, e eu comecei a levar muito atestado para a unidade. E eles usaram isso contra mim. Usaram isso contra mim para queimar o meu filme, para mim não chegar na direção. Só que não adiantou nada. Chegou um momento
que Deus me colocou na direção. Ele me colocou. Por 6 meses eu fui diretora do hospital. 6 meses. E não foi de uma forma oficial. Não, extraoficial, mas eu fui. Mesmo sem condições físicas, sem condições de saúde, eu fui diretora. E ainda passei por um aborto, sabe? Sem fazer coretar, sem fazer nada. E eu ali, firme e forte, com problemas de saúde e atuando como diretora. Eu fiquei 6 semanas com o bebê parado, sem saber, dentro do meu ventre, porque eu não sabia que estava grávida. E de repente eu comecei a abortar aos poucos. E não parei. Ainda ia para Cuiabá, resolvia problemas. Enfrentei tudo isso. Não me pergunte como. Mas eu sei que foi Deus. E estava numa batalha, porque a unidade estava com 6 meses sem pagamento, médicos de greve, faltando comida, centro cirúrgico desativado, não tinha ar-condicionado, não tinha isso, não tinha aquilo. E eu, em 15 dias, paguei as dívidas e ainda abasteci a unidade para 6 meses. Em 15 dias, paguei todo mundo. E ainda paguei equipamentos para montar uma nova anel. Não fui eu, gente. Não fui eu, e sim Deus. E Deus me colocou lá. Deus me colocou lá por 6 meses. Mas Deus me colocou lá por um único motivo. Para atender um sonho meu e para mostrar para mim que aquilo não era o que Ele queria para mim. E quando eu estive no cargo, eu vi que aquilo era contra o que eu desejava para minha vida. Eu tinha um desejo para resolver os problemas das pessoas, mas eu não precisava de um cargo, de ser diretora de uma unidade para resolver os problemas de uma unidade. Eu não precisava disso. E Deus não me fez para mim ficar ali. O meu ciclo ali já tinha sido encerrado. Eu só fui ali para conhecer a dor humana. Eu só fui ali para conhecer o ser humano na essência, para mim conhecer o poder de Deus através daquelas pessoas. Não era o cargo de direção que eu tinha que estar. Era na assistência, acompanhando a assistência. Mesmo no administrativo eu acompanhava a assistência. Porque eu tinha que conhecer as dores das pessoas. Para um grande propósito. E um dia Deus chegou em mim e disse, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu tenho para você. E eu ali insistindo ainda, querendo continuar ali. E aconteceu um fato que eu cheguei em Deus e falei, Senhor, eu quero uma prova agora. Pedi algo impossível no céu. Algo que não fosse acontecer. E Deus me trouxe, não foi só uma não, me trouxe umas 200 provas daquilo que Ele falou, olha, isso aqui não é para você. Não é, não é, não é, não é. Eu sequei minhas lágrimas e não voltei mais. Simplesmente não voltei mais a trabalhar lá e encerrei o ciclo ali. Gente, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Para vocês entenderem que para cada coisa nessa vida existe um porquê e um para quê. Tudo tem um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui de passagem para ganhar dinheiro, para festar, ostentar e viver beijando na boca e achando que é feliz desse jeito. Felicidade não está nessas coisas, tá? A gente precisa acreditar num Deus maior. Acreditar que aquilo que é nosso por direito, a gente não precisa ir atrás. A gente não precisa ficar correndo atrás das coisas, atrás de pessoas, atrás de gente, atrás disso, atrás daquilo. Quantos de vocês que estão aqui padecendo, correndo atrás de uma pessoa e a pessoa só está fugindo de vocês? Porque não é. Aquilo que Deus tem para você vai bater na tua porta, você não vai precisar ir atrás. Aquilo que você tem que viver vai chegar até você. É seu por direito. É você que tem que viver, não é outra pessoa. Antes de você nascer, Deus já tinha traçado todo o teu caminho, aquilo que você vai ter que viver. Não adianta você ficar lutando contra as vontades de Deus. É melhor aceitar que dói menos. A vida se torna mais leve. Segundo, quando a gente deseja algo, a gente precisa entregar para Deus. Simplesmente isso. Por mais que você tenha poder de ter, não force. Não force. Se for para você viver no momento certo, você vai viver. Se você for obediente, Deus vai deixar você viver aquilo. E quando você estiver vivendo aquilo, você vai ver que aquilo era apenas um ego seu, um desejo seu. Vaidades, como diz Salomão. E que não faz sentido para a tua vida. Que aquilo é incompatível com você. Quantas pessoas aqui que desejam algo, desejam, aí quando tem, fala assim, nossa, eu não quero mais isso. Por quê? Porque não serve.
Eu trouxe até aqui um relato de um rapaz contando de uma moça que queria muito o cara, muito, muito. Foi numa mãe de santo, a mãe de santo fez o trabalho. O cara ficou um grude com ela. E quando o cara ficou um grude com ela, ela não quis mais. Viu que aquele cara não servia para ela. Ela quis desfazer. E não teve como mais desfazer. Então, confiar em Deus é saber que Ele tem o melhor. Muitas vezes a gente força situações e quando a gente está com aquilo, a gente não quer mais. A gente quer descartar. Então a gente precisa aceitar aquilo que Deus tem no tempo dele e deixar o barquinho nas mãos dele. Deixa ele conduzir. O que for para ser, vai ser. O que não for, ele vai tirar e pronto, tá tudo certo. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi. E em todos os momentos ele estava conduzindo. Só que eu nunca forcei nada.